Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma super live com uma convidada muito especial, Ana Laura Prats, que é psicanalista e que hoje vai conversar conosco sobre um livro muito bacana chamado Da Fantasia de Infância ao Infantil na Fantasia, que vai ter uma segunda edição que vai ser lançada muito em breve, tá? Eu vou enviar o convite para Ana Laura. Aqui, só um minuto, enviando o convite para Ana Laura. O pessoal já está entrando. Lá, Ana Laura. Ana Laura, acabei de fazer o convite. Ana Laura, convite enviado. Vamos ver se ela consegue entrar. Entrou. Opa! Oh, querida! Mas que prazer imenso te receber aqui! Que delícia, hein? O pós-carnaval do Apocalipse. É verdade. Então, sabe que uma coincidência imensa, porque eu conheci o teu livro, Da Fantasia de Infância ao Infantil na Fantasia, através do Oscar Cirino. Ah, queridíssimo. Queridíssimo, Oscar, que me falou do teu livro. Michele, o livro é super bacana. Eu comprei o livro, li o teu livro, faz já algum tempo atrás, né? E eu pensei nesse livro, eu falei, eu preciso chamar essa mulher para fazer uma live desse livro, que eu acho um livro super importante. E aí você me contou, Michele, vai ser a segunda edição. Eu falei, não, eu devo ter bola de cristal, então, né? Foi incrível isso, né? Muito legal o timing, assim, eu também adorei. Eu também. Adorei falar. Vamos que lá. Bom. Vamos lá. Eu vou começar te apresentando e te fazendo algumas perguntas, tá? Vamos lá, eu tô aqui abrindo o teu currículo, que já sumiu aqui, peraí. É sempre assim, né? Mas eu vou abrir aqui na telinha que fica mais fácil. Aqui abriu. Fiquei curiosíssima para te fazer uma pergunta. Pessoal, ela é uma linda, sabia? Olha como é que ela começa. Ana Laura Prats, ela começa dona de casa. Depois, psicanalista. Depois, escritora e editora. AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e pesquisadora da Unicamp. Fiquei curioso para te fazer essa pergunta. Por que você começa com a apresentação dona de casa? Vamos lá, Ana Laura. Essa pergunta é ótima, né, Michele? Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Super obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Acho que está sendo super importante mesmo, né? Acho que mais do que necessário a gente conversar entre nós. Claro. E assim, deixar essa abertura mesmo, né, para os jovens que estão chegando aí e tal. Então, claro. Te parabenizo mesmo de coração, assim, por essa iniciativa. Estou muito feliz de Pessoal, estar só participando. Falar, Ana Laura é minha convidada no projeto Bastidores e Histórias da Psicanálise, onde eu entrevisto autores, psicanalistas, né, que tem histórias na psicanálise, que tem livros publicados, que, enfim, que estão falando de um tema, enfim, né? A ideia é falar um pouco, né, dessa temática, né? Mas me fala um pouquinho, como é que você começa com a apresentação dona de casa? Eu queria escutar um pouco sobre isso, porque eu achei super bonito, sabia? Eu achei bonito. Você sabe que isso foi um processo muito interessante, assim, mas que fundamentalmente foi um resultado da pandemia. Basicamente duas coisas, assim, o Mulheres na Pandemia, que eu sustentei durante o ano de 2020 inteiro, foi um projeto incrível, todo sábado à tarde eu estava com a Margarete Pedroso, que é a procuradora do Estado, e a gente fez, assim, uma série de 20 e tantos episódios, a gente até está já transcrito para fazer um livro sobre isso, porque a gente convidou mulheres. Assim, foi uma formação para mim, assim, o que eu aprendi com elas, assim, foi uma coisa tão extraordinária, tão potente, que transformou tanto a minha vida, assim,
A gente começou chamando uma manicure e uma professora universitária da UBA, de Buenos Aires. E a gente foi indo, a gente chamou mulheres indígenas, a gente chamou... Fizemos uma ocupação mulheres pretas, que daí eu e a Margarete saímos e veio uma psicanalista preta e uma procuradora, uma jurista preta e convidou mais 2 mulheres pretas. Mas a gente convidou prostitutas, a gente convidou militantes antifascistas, a gente convidou precursoras do movimento feminista no Brasil, mulheres com deficiência. Olha, foi tanta coisa que não dá nem para... Assim, é incrível isso, foi uma coisa extraordinária. E nesse processo, assim, eu também estava sendo uma mulher na pandemia, né? Claro. Enquanto eu estava... Aliás, o que tinha me movido a fazer essa iniciativa foi meio que um ato, assim, sabe? Um dia eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu vendo as estatísticas, eu vendo aquele paradoxo da gente falando fica em casa, fica em casa, fica em casa, e as mulheres sofrendo cada vez mais violência doméstica por estar ficando em casa, né? A casa é o lugar mais perigoso para se ser mulher, né? Claro. Então esse paradoxo que as mulheres estavam vivendo, a sobrecarga, né? Mesmo as mulheres de classe média alta, vivendo uma carga mental, uma sobrecarga, enfim. E de repente eu me dei conta de que eu era uma dona de casa, que a vida inteira eu fui uma dona de casa, a vida inteira, né? E que de alguma maneira... Como é que você define uma dona de casa, Ana Laura? Então, porque é isso, né? Assim, eu sempre fui a responsável principal pela minha casa, né? Embora eu tenha tido 2 longos casamentos, né? Eu sempre cuidei mais, né, das coisas da casa, assim, em termos da responsabilidade. Em primeiro lugar, sempre tive mulheres que me ajudavam também, outras mulheres, né, que deixavam suas casas para me ajudar. Um apontamento importante, veja. Você faz uma subversão importante e que ajuda muito as mulheres. Eu sou filha de uma dona de casa e a minha mãe, quando ia para o espaço público, se apresentava como dolar. Mas não era algo que era confortável para ela, e ser uma dolar. Quando você se apresenta aí como dona de casa, em frente à psicanalista, primeiro, você coloca a Ana Laura sujeito, isso, à frente da psicanalista, mas também produz uma subversão na lógica discursiva que está colocada hoje. Percebe? Quer dizer, que é bacana. E tem uma coisa também, Michele, que assim, que eu acho que é de considerar isso um trabalho. Um trabalho que é não remunerado, né? E se fosse remunerado, inclusive, no meio desse processo, a Argentina reconheceu por lei o tempo de trabalho doméstico para contar na aposentadoria, que foi um grande avanço delas, né? Que nós aqui no Brasil estamos muito longe disso. Alguns outros países também já consideram. Certamente, se eu pudesse considerar o meu tempo de trabalho doméstico, eu já estaria aposentada e provavelmente eu não vou me aposentar nunca, porque, né, eu não recolhi aí a aposentadoria como trabalhadora autônoma, só o tempo que eu trabalhei na universidade. Mas, assim, é muito interessante isso, porque é um trabalho não remunerado, e por ser um trabalho não remunerado no capitalismo, né, ele é desvalorizado, né? Então as donas de casa sempre foram assim, você não trabalha, né? Era isso que se dizia das donas de casa, você não trabalha, né? Sim, sim. E é um trabalho absurdo, extenuante, assim, o trabalho não é só um trabalho de cuidado da casa, é um trabalho de reprodução, trabalho reprodutor, que tampouco é considerado um trabalho, e o trabalho de criação, né? Criar outro ser humano deveria ser o trabalho mais valorizado, né, no mundo. Claro, e agora é valorizado, né? Mas eu acho que tem um apontamento importante que você faz aí, não trabalha fora, como se o único trabalho que pudesse ser reconhecido é o trabalho no espaço público. Né? Agora, quer dizer, agora por que o trabalho... Agora talvez a pandemia tenha subvertido um pouco isso, né? Porque na pandemia todos passaram... Pode falar. Escancarou. Não, isso é isso, escancarou, né? Você tem razão, acho que escancarou. A pandemia escancarou isso, né? Escancarou isso, mas trouxe também todos para dentro do ambiente doméstico. Então. Todos passaram a trabalhar home office. E de alguma maneira, eu acho que essa apresentação que vocês uma sacada que eu tive na pandemia é importante. Eu ia ler o argumento, mas já que o papo está tão bom, eu vou te fazer algumas perguntas a partir disso.
né? Alguém está comentando, depois a gente lê, tá? Me fala um pouquinho do livro. Qual foi a ideia de escrever um pouco sobre a questão da infância, do infantil e da fantasia, né? Lembrando, né, que para Freud, né, o infantil, a fantasia é sempre sexual e infantil, né? Agora me fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia do livro, né? E o que te inspirou para escrevê-lo? Contigo a palavra. Então, você sabe que essa história ela é bem interessante. Talvez esse livro nem existisse, pelo menos não da forma como ele veio a surgir, a aparecer, se não fosse uma... faz parte da história da psicanálise, inclusive, no Brasil, isso, né? Porque na época eu fazia doutorado na USP com o professor Luiz Carlos Nogueira, né? Eu fui aluna no Nogueira. Eu fazia mestrado em 2002, quando o Nogueira faleceu. Então, ele era meu orientador do doutorado, né? E então era exatamente isso, né? Então eu estava lá, e aí o que aconteceu foi que o meu doutorado era sobre a transmissão, era um projeto sobre a questão da transmissão, né? Tanto a transmissão na psicanálise, ou seja, eu estava propondo ali que a psicanálise tem uma concepção que tem a ver com essa questão, né, do impossível de dizer e como é que você transmite, enfim, esse paradoxo, né, do público e do privado, questão do passe, enfim. E também a transmissão, então, a transmissão na psicanálise e a transmissão da psicanálise, que na verdade uma está relacionada com a outra, né. Era esse o meu projeto. E aí ele morreu. A gente ficou órfão ali na USP, perdido, não tinha para onde ir, né? E aí eu fui acolhida por uma pessoa que tinha sido minha professora na graduação, que era a Leia Briskunik. Fagundes? Né? Não. Briskunik. Ah, tá. Mas ela disse assim, Ana Laura, só que eu preciso que você adeque o seu projeto a uma das minhas linhas de pesquisa. Então, assim, eu fiquei entre a cruz e a espada, quer dizer, eu tinha que abrir mão, ou eu abria mão do doutorado, ou eu abria mão do meu projeto. E aí, na época, eu já era coordenadora da rede de pesquisa de psicanálise e infância do Fórum São Paulo com a Beatriz Oliveira. Certo. Desde a fundação do Fórum, na verdade, desde 99, né? Então, nessas alturas, em 2003, na verdade, né? E a gente já tinha, vamos dizer assim, um volume de textos, inclusive publicados. Eu já tinha trabalhado, voltado a esse caso clínico, que é o caso em torno do qual eu, né, desenvolvo toda a parte teórica, que é o caso Zete, que na verdade era um caso que eu tinha atendido lá no começo da minha formação e tinha voltado a ele. Uma coisa curiosa, esse menino volta a me procurar, né, na adolescência, e quando ele voltou eu me senti assim, já num outro momento da minha formação, um pouco convocada a voltar àquele material e a entender o que tinha acontecido, né? Então eu tinha contar um pouquinho para quem está escutando, Ana Laura, do caso, enfim. Só para dar uma coceirinha para as pessoas lerem o livro. É um caso muito, muito bonito, assim, porque é um caso que me ensinou muito, assim, é um caso que eu atendi, se não me engano, acho que em 95, por aí, né, quer dizer, eu tinha me formado em 89, então eu tinha uns 5 anos de formada, assim, né, e recebi esse menino que tinha ali uma queixa de ecoprese, umas questões na escola, uma situação familiar bem curiosa, assim, e eu recebi, acho que de uma maneira muito honesta, com a formação que eu tinha à época, né, tanto a minha análise quanto as leituras e tal, e supervisão e tudo mais, mas assim, em algum momento ele interrompe, né, o tratamento de uma maneira muito abrupta. E eu fiquei muito surpresa, porque ele tinha uma transferência muito interessante, trabalhava muito, e eu fiquei sem entender o que tinha acontecido, assim, realmente para mim foi uma coisa, assim, inexplicável aquilo, né, uma espécie de passado ao ato, assim, né, uma coisa da transferência que eu na época não tinha condição de entender. E quando ele volta, então, né, 7 anos depois ele volta a me procurar na adolescência, eu falei, puxa, agora eu acho que eu tenho condição de tentar entender o que aconteceu lá atrás. Aí eu voltei ao material, inclusive foi bonito porque eu cheguei a falar sobre isso com ele, retomar por que será que ele tinha interrompido, foi bem bacana, assim.
A gente olhou juntos a pasta dele, que eu tinha guardado com os desenhos, sabe? E aí, então, enfim, aí eu tive que tomar essa decisão meio rápida, foi assim, uma coisa, eu falei, não, eu vou fazer, então eu vou fazer um outro projeto, então no meio do doutorado eu comecei tudo de novo, né? E falei, eu vou fazer outra coisa. Deixei cair aquilo, junto com o Luiz Carlos, assim, junto com o luto, lógico, eu continuo pesquisando essa questão evidente, né, da transmissão e tal. Tem muita coisa escrita sobre isso, mas curiosamente eu não tenho um livro sobre isso, né? E peguei, e aí eu fiz, é engraçado assim, normalmente as pessoas fazem o doutorado ou o mestrado ou o doutorado, como o meu mestrado mesmo, meu livro da feminilidade também foi o meu mestrado que virou livro, né? E que eu reescrevi, mas aí foi ao contrário, eu peguei todo esse material da rede de infância e pensei, eu vou escrever um livro. Então foi ao contrário, meu doutorado ele já foi assim, eu escrevi ele como quem estivesse escrevendo um livro mesmo, sabe? Mas quem era o teu interlocutor naquele momento? Porque quando a gente escreve, a gente escreve para alguém. Exatamente. Então, aí até eu agradeço ali no começo, né? Era um pessoal da rede de infância, quer dizer, era todo mundo né, que vinha participando. E era um momento, não sei se você lembra, né, Michele, hoje em dia talvez seja um pouco difícil para os jovens acompanharem esse momento. A gente está falando de 20 anos atrás, né? Eu estava na USP, né? Mas me admiro que a gente não tenha se conhecido. Talvez a gente tenha até se cruzado ali no seminário do Luiz Carlos, que era tão cheio, né? Provavelmente. Mas é isso, assim, era um momento em que a questão da psicanálise com criança, né, ainda era uma questão, né, tinha uma querela em torno disso, assim, né, os lacanianos, enfim, a tradição da psicanálise com criança no Brasil era muito mais kleiniana e winnicottiana, né, com todo o respeito, assim, a essa tradição, inclusive, que, aliás, eu também cito bastante no meu trabalho, mas, assim, a gente ainda estava num momento de afirmação do que seria vamos dizer assim, uma orientação de clínica com criança numa pegada, né, numa orientação lacaniana. E tinha o Serredá, né, na MP, e tinha os Lefort, né, mas assim, a gente estava construindo isso no Brasil mesmo, né? Sabe quem retoma essa história? A Leda Bernardino, no livro que eu organizei, o Por uma Nova Psicopatologia. Ela retoma toda a questão das vertentes da psicanálise com crianças. Exatamente. Tem um capítulo do meu livro que é exatamente sobre isso, né? Sim. E aí, assim, eu achei que era importante, assim, localizar mesmo, e sobretudo a partir de um caso clínico e dos problemas, né? Porque não é um caso clínico exemplar, assim, no sentido, ai, que bonitinho, olha só, deixa eu ensinar vocês, né, como que é e tal. Não, é o contrário, assim, eu parto dos paradoxos, das questões não resolvidas, do que eu não entendia, da minha resistência, que tinha a ver com o momento da minha análise. E é por isso que o livro tem esse título, inclusive, da fantasia de infância, o infantil na fantasia, né? Porque eu acho que essa coisa da fantasia de infância, né? A fantasia que criança que a gente quer salvar, né? Na verdade, a minha questão que orientava todo o meu trabalho era esse, assim, que criança é essa que eu quis salvar ali? Por não ter formação suficiente. Não era o menino, era eu mesma, né? Era a minha criança, vamos dizer assim, né? E por isso que eu acho que é tão mais difícil, né? Eu acho que tem, às vezes, um certo mal-entendido, assim, em relação a achar que a psicanálise com criança é mais fácil, que assim, psicólogo é recém-formado, atende criança, na faculdade a gente atende, aí depois, né, psicanalista de verdade mesmo não atende, tem essa coisa, né? E aí é engraçado, porque na verdade eu acho super formativo, assim como é importante atender psicose, né, eu acho não recuar frente à psicose, acho que não recuar frente à infância, né, também porque eu acho que pega todas as nossas resistências, né, atender criança e tomar como um sujeito mesmo, de desejo, né, e não como alguém ali, né, que ainda... Não, até porque a criança entra furando toda a lógica do recalque, né? Então. A criança é aquela que aponta e diz no elevador, cheio da frente de todo mundo, por que ele é careca, mãe?
Exatamente. Então, assim, é Ela muito desnuda engraçado. de alguma maneira o adulto, né? E eu acho que coloca a psicanálise, assim, porque também isso não tem legenda, né, Michele, assim, porque, e aliás, é interessante, porque às vezes em supervisão, né, o pessoal fala assim, Ana Laura, não estou entendendo nada, e aí cortou a cabeça da girafa e em seguida, né, fez cocô ali, no faz de conta ali da sessão. Eu digo, bom, mas você está entendendo o que os seus analisantes adultos estão falando, então cuidado, porque também não é para entender, né? Porque não é porque o adulto organiza uma narrativa, né, aparentemente coerente, que a gente, aliás, é o contrário, né, a gente precisa justamente tentar escutar o que fura a narrativa e ir para o sonho, né, e ir para o que não tem sentido, e às vezes a gente corta a sessão e fica sem saber o final da história, né, não que a gente não queira, você não fica curioso para saber, mas e aí a briga, o que deu, né? Claro, Mas a claro, gente, mas você só porque, pergunta, mas enfim, né, vocês fizeram as pazes, vocês foram no cinema? sim, mas Ana Laura, mas eu acho que o teu título ele é muito lindo, super lindo, e de uma escuta muito preciosa. Veja, e eu queria propor uma divisão do próprio título, né? Que fantasia é essa, né, de quem atende, né? Acho que é importante, que, não de quem atende pessoa, o analista em si, mas a gente está tratando de um determinado discurso, Isso. né, de uma fundado num determinado laço, né, e que agora na pandemia assumiu contornos muito particulares. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a fantasia de infância e o infantil na fantasia. Assim. Então, a questão da fantasia de infância, né, é interessante porque daí eu fui também para a história da infância, né? Claro, tem o clássico do Felipe Ariès, né, a História Social da Criança e da Família, que realmente é um clássico, incontornável ali, porque ele inaugura, eu acho que a questão da infância querela, né? Assim, ele desnaturaliza, né, essa ideia, né, um pouco fantasiosa que a gente tem, que a criança é como as rochas magmáticas, assim, elas estão dadas, né, e na verdade não é bem assim, quer dizer, a noção moderna de infância é uma noção que foi sendo construída, mas mais até do que o Felipe Ariès, né, eu fui encontrando, assim, debates incríveis mesmo no campo da história, no campo da antropologia, né. Sabe, é o meu tema também, né? Tô dentro, te acompanhando aqui. Tem tudo a ver. Aí eu encontrei o Neil Postman, né, que é um cara que fala do desaparecimento da infância. Desaparecimento da infância. Né? E depois achei uma historiadora brasileira incrível, lá do Sul, inclusive, a Sandra Corazza, que é uma Foucaultiana. Claro, a Sandra Corazza, eu conheço ela. Então, maravilhosa. Teve no LEPS inúmeras vezes, né, com o Leandro Lajonquier, que foi meu orientador de mestrado. Ele estava na minha banca também, né? E aí foi muito legal, porque assim, eu pude estabelecer esse diálogo e eu digo isso assim, né? Quer dizer, a criança e a mãe, tal como nós concebemos, né, na família burguesa, foram gêmeos idênticos paridos no mesmo parto, né? Quer dizer, a mãe, tal como nós concebemos, precisou surgir, né, assim, desse jeito, e aí ficar lá em casa, recatada e do lar, cuidando da criança, porque a criança passou a ser concebida como um ser extremamente frágil, que precisava de todo esse cuidado durante décadas, né, hoje em dia, né, assim, antes era uma década e pouco, né, agora virou 2 décadas, daqui a pouco é 3. Mas a Badenter vai dar um giro importante nessa discussão. Sim. Inclusive o Christopher Lasch também, porque a mulher passa a ser valorizada a partir da criança, mas não como mulher, mas como mãe. Como mãe, isso. Como mãe. E aí o próprio, eu acho que assim, uma coisa que eu tenho trabalhado muito também, atualmente, assim, é o quanto o Freud, por incrível que pareça, ele foi um precursor até da Simone de Beauvoir, né? Embora assim o Lacan depois tenha formalizado isso com a noção de função materna, né? Mas o Freud, ele já dizia lá na Introdução ao Narcisismo, né? Que a mãe, a mulher, quando está como mãe, na verdade ela ama como homem, né? Quer dizer, quem inaugura ali a divisão entre a mulher e a mãe é o próprio Freud, né? Quer dizer, isso, nesse ponto a psicanálise é extremamente subversiva, inclusive ela tem uma conversa, né, muito interessante com os feminismos, né? Embora seja uma
uma conversa difícil, né? Porque tem a faixa de Gaza da inveja do pênis, né? Claro, claro, Deixa a claro. feminista toda de cabelo em pé, mas às vezes elas não conseguem enxergar outras coisas, né? Que assim, as coisas que a gente fala da feminilidade não se reduz à inveja do pênis, né? Mas enfim, então você vê que é interessante, o Lacan fala disso, ele fala do mito do ambiente materno, né? Quer dizer, então que a psicanálise trocaria, não a psicanálise, como eu estou dizendo, né? Quer dizer, o próprio Freud já não falava isso, mas de alguma forma algumas orientações da psicanálise pós-freudianas acabaram dando muita consistência a essa relação mãe-bebê, né? Como se a questão fosse a mãe, né? Literalmente a mãe Mas e o bebê, tu né? Não sabe o outro, que né? agora eu vou te contar um segredo que não é nem tanto, mas o meu tema de mestrado, o tema da minha dissertação é função materna. Se chama do universal da maternagem ao singular da função materna. E olha só, eu bati a cabeça e me deu muito trabalho, porque deu um placante a porra do caralho do conceito de função materna. E eu tive que dar uma volta enorme. E na verdade, é interessante que é algo que subsumiu. E é inclusive um texto que eu preciso publicar. Porque quando Lacan fala em função materna, ele não está falando de função materna, nem muito menos paterna. Ele retoma do Lévi-Strauss um conceito importantíssimo, que é o conceito de função simbólica. Claro, não, então, e é muito feminista, porque Ou seja, não tem função simbólica materna ou paterna, tem função simbólica ponto, que é o que depois no seminário 23 vai culminar na ideia de nomeação. Exato, exatamente, é isso. Exatamente. Mas você vê, né, que ali ele já de alguma maneira, quando ele. Por isso que eu falo, antecipa, né? O Freud antecipa. Mas eu queria só marcar um outro ponto, que é a maneira pela qual a nomeação se inscreve a diferença de lugares e, portanto, sustenta a interdição do incesto dentro da família, que é o que ele vai sustentar a partir do Lévi-Strauss, a interdição do incesto como sendo a passagem da natureza à cultura. Que cria as gerações, né? Claro, é isso. Perfeito. Que na verdade é uma questão de nome, é uma questão de número, né, também, porque, vamos dizer assim, o nome de alguma maneira marca onde você está na geração, né, te localiza, né, ali, né. Mas eu acho que tu marca algo importante, porque quando tu fala da questão da fantasia de infância, também está marcando o quanto, de alguma maneira, isso na teoria fica numa dimensão imaginária. Isso, exatamente. E aí a tentativa é justamente separar isso do que é estrutural, né, da neurose infantil, né, do que é o infantil na fantasia, né, que é essa questão estrutural. Tá, então eu vou lembrar um livro do Sorré, o Infantil e a Estrutura, Marie-Jean Sorré, em que ele vai dizer assim, que nessa lógica imaginária a gente consegue fazer uma formulação absurda do tipo determinado tipo de pai mais determinado tipo de mãe culmina em determinado tipo de criança, o que alimenta de maneira absurda a fantasia da família margarina. Ah, sim. Convido você, Ana Laura, a falar um pouco, marcar essa diferença, porque acabou de sair o livro Em Familiares, pela editora Galma, e que eu participo com um texto, inclusive, e a ideia do livro é desconstruir essa ideia de família margarina. Quer dizer, porque tem algo importante no início da tua fala, diz assim, que o que interessa para nós é os tropeços, as faltas, é isso que não marcha, isso que não vai bem. E é por aí, porque a Hannah Arendt, inclusive no Entre o Passado e o Futuro, vai dizer que é nos momentos de crise que a gente pode reinventar algo novo. É isso que produz a mudança, não é a repetição do mesmo. Se bem que a repetição, por si só, é uma tentativa de produzir algum tipo de diferença. Mas queria discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá, contigo a palavra. Pois é, não, é exatamente isso, assim, né? Eu acho que é o que eu estava falando, quer dizer, o surgimento da família burguesa, e como a gente vive, né, nesse, vamos dizer assim, nesse predomínio, embora eu também já esteja identificando e diagnosticando que esse discurso está em crise, né? Acho que a gente já nota alguns sintomas disso. Mas, assim, a gente viveu séculos sob a hegemonia do discurso universitário, né? Que é exatamente esse discurso
né, da ciência, do saber, que eu digo que é o discurso que inventou a infância moderna, né? Porque veja, se você pensa que não é todo mundo aqui que talvez tenha o algoritmo tão claro assim do discurso universitário, mas é fácil falar sem a fórmula, né? Na verdade, o discurso universitário, Lacan fala que é o discurso do amo moderno, né? É justamente essa passagem do mundo medieval, que a igreja, a religião, Deus, o um de Deus, né? O um universal de Deus comandava, por uma substituição que quem comanda é o saber, é o dois, né? Inclusive o binarismo sexual, né? Tudo isso está ali no dois que comanda, né? E curiosamente esse saber, ele agencia, né, um poder, né? O Foucault fala muito bem disso também, sobre um outro que está colocado como objeto, está objetificado, somos objetos desse saber, né? Então nós somos todos de alguma maneira infantilizados, né? Porque nós ficamos nesse lugar, assim, de um objeto que, quando esse saber incidir sobre nós, esse saber produzirá um sujeito. Então, o sujeito passa a ser, na modernidade, um produto do conhecimento, um produto do saber, um produto, se a gente quiser, com o Rousseau, da educação. Né? Perfeito. Um produto da educação, eu li, claro. Não, mas então, bonitinho, porque eu acho que para quem está escutando, eu não vou te cortar. É só lembrar da figura que hoje, para a pessoa fazer academia, tem que ter personal training. Para a pessoa trabalhar, tem que ter um mentor, tem que ter um coaching. É um exemplo claro disso. É interessante, porque daí, assim, a partir do momento em que você tem esse discurso dominante, nós somos, né, nós, eu digo, sujeitos da modernidade, né, somos alienados em relação a isso, o discurso está dominando a gente, mas a gente não se dá conta, então a gente tende a naturalizar isso, essas relações, né, de poder. E é curioso que a partir do momento em que a gente vive sob essa égide, né, de um discurso que considera o sujeito como um produto da educação, claro que tem ganhos nisso, né, ganhos bastante significativos. Aliás, nós estamos num momento, até eu diria, de ter que defender o discurso universitário, né, de ter que defender a ciência, de ter que defender o saber, de ter que defender o conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o que como um discurso dominante, o que esse discurso produz de resto, né, em relação à verdade, digamos assim, né, alienação, né, em relação à verdade. E em relação à criança especificamente, é interessante... Mas só um adendo nisso, quando você diz defender o discurso universitário, eu acho que tem muito mais a ver com a captura desse discurso pelo discurso capitalista. Percebe? Sim. Percebe? Ele passa a ser engolido, e portanto, né? O saber aí, ele deixa, eu vou retomar uma frase da Ana Arendt, que eu acho de uma beleza, olha que frase, eu me arrepio, Ana Laura. Ela diz assim, a cultura, nessa lógica, ela é transformada em entretenimento, portanto ela pode ser vendida. O que a gente está fazendo é um apagamento da própria história. E essa é a gravidade da discussão que está colocada hoje. Exatamente, a aliança, né, do saber universitário, que é muito mais um discurso, vamos dizer assim, do sistema capitalista que surgiu ali, né, para essa coisa do capitalismo de consumo, né, que aí já é uma outra coisa, que é o discurso do capitalista mesmo, né. Mas, enfim, voltando ali, o que acabou acontecendo é que a partir do momento que surge esse objeto, né, criança, assim, a ciência começa a produzir saberes, né? Então surge psicologia, pedagogia, pediatria, todos os pedos, né? E como eu costumo dizer, a pedofilia como subproduto, né? Porque você é isso, quer dizer, você objetifica a criança e você produz pedofilia também, né? Enquanto subproduto desse discurso, né? Porque a criança passa a ser um objeto de conhecimento, objeto de direito, que é um dos grandes ganhos, mas também objetos de gozo, né? Então, eu acho que a psicanálise tem essa grande vamos dizer, importância, né, na maneira de conceber a criança aí, né, que é de tomá-la como sujeito, né? A gente toma a criança como sujeito. Então, o lugar da criança no discurso do analista não é o mesmo lugar da criança no discurso da educação, por mais que haja conversa entre um e outro discurso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não reduzir a clínica com criança a uma clínica educativa, né? A uma clínica, né?
queria te convidar a marcar essa diferença. Eu quase comi o pão que o diabo amassou com o Jean-Pierre, porque isso é uma briga dele, né? É uma briga dele. Sim. E eu acho que é importantíssima, porque, veja, vou lembrar de uma passagem que agora já é da minha tese, doutorado, agora estou conversando contigo, a partir das minhas leituras também. Onde o título da minha tese de doutorado é Da Criança a Matar, que é essa criança do ideal, né, a morte da criança necessária, a morte da criança da fantasia parental. Sim. Tá? Muito inspirada no livro do Leclerc, Mata-se uma Criança. Sim, tá? sim. Muito inspirada. A minha pergunta aí é o seguinte, e na verdade, o que a gente vê hoje? Uma certa tentativa, principalmente agora na pandemia, e principalmente, e vou marcar um ponto importante, a partir da escolarização obrigatória, né, Laura? Sim. Que começa a trazer à tona, e aqui eu quero introduzir uma celeuma e botar a mosca na sopa, tá? De um lado, a gente viu, a partir do Felipe Herrera, um fechamento da família para se proteger contra a invasão do outro social, tá? De outro, a gente viu também uma invasão do outro social a partir da figura do especialista dentro da própria família. Que é isso que você está falando do discurso universitário. A questão que eu queria te colocar é o seguinte, de alguma maneira, essa família que se fecha para se proteger desse outro que vem dizer como ela deve ser, e como ela deve funcionar, e como ela deve educar, é também uma família que se perde, porque ela perde a medida do outro social. Por exemplo, começa a acontecer absurdos dentro da família. Eu acho que tem uma tensão importante aí, principalmente agora na pandemia, em que a família ficou completamente isolada, mas também preciso marcar desamparada. Também desamparada, né? Claro. E a partir disso, o que passa a acontecer? E tem uma frase do Jurandir Freire Costa que eu acho importantíssima. O que os especialistas não se dão conta é que eles participam do problema que eles mesmos tentam tratar no ordem médica e norma familiar. Queria escutar um pouco sobre isso, né? E como é que tem lido isso hoje, atualmente, a partir da pandemia e a partir do teu livro, que eu acho que é bem importante para a gente entender essa questão. Vamos lá, contigo. Então, acho que tem desdobramentos mais atuais, né? Assim, desde a escrita desse livro para cá, né? Assim, eu me lembrei, até escrevi um texto agora recuperando esse trabalho. Não sei se você lembra do Dom Zelot, né? Que também é um Foucaultiano. Dom Zelot, Polícia das Famílias. A Polícia das Famílias, né? E ele vai falar exatamente isso, da simetria invertida, né? Quer dizer, que nas classes populares, né? A criança tá lá solta na rua, né? São lá para falar do Jorge Amado, né? São os meninos lá, né? Como que chama o livro dele, do Jorge Amado? Agora eu esqueci. Os Capitães da Areia, né? Então fica os Capitães da Areia ali, e aí você tem que ter uma institucionalização, né? E na família burguesa, a mãe é justamente esse agente do Estado ali, né? E aí tem todos os especialistas, né? Que vão ali justamente agenciar essa questão da administração ali do controle, né? Claro. Do controle sobre as famílias, justamente, né? Então, eu queria só fazer um dedo. Se eu te cortar, tu pode me cortar também, tá? Não. É que eu vou lembrando, eu sou maluco, eu vou falando. É que hoje me parece que esse agenciamento não se dá mais pela mãe, mas pela escola. Depois eu queria te falar um pouco sobre isso. É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, a escola, eu acho que a gente inclusive já está num outro momento, assim, acho que a escola daí foi ocupando esse lugar, né? E eu acho que isso era quase que previsível que acontecesse, porque é isso, é o discurso universitário mesmo, o discurso da educação, né? Então a escola virou o grande lugar, né, de controle de alguma maneira, assim, em todos os sentidos, né? O que está acontecendo? Eu não sei se você chegou a ler, Michele, eu publiquei um texto lá na minha coluna do GGN, quando aquele garoto no Rio morreu, uma das dezenas de crianças que morreram aí com bala perdida, mas teve um especialmente que morreu falando para a mãe, nos braços da mãe, falando uma frase que me impressionou muito, porque ele falou assim para a mãe, ele não viu que eu estava com a roupa da escola? E esse... Cara, não,
Eu me arrependo, Ana E aí o Laura. meu texto chama assim, né? Ele não viu. E aí eu faço uma análise ali, justamente falando isso, assim, quer dizer, o quanto esse menino, sujeito moderno, né, foi, vamos dizer assim, sintoma de uma mudança, né? Eu acho que está tendo um abalo no discurso universitário, né? Porque a gente supunha, né, que o uniforme, o universal do uniforme, né? Não é à toa esse significante uniforme, que sob a farda, né? Que algum no Nordeste se fala farda, né? Sob o uniforme, né? Nós estaríamos protegidos, nossas crianças estão protegidas, ainda que reprimidas, né? Para lembrar lá do Pink Floyd, né? Do The Wall, né? Quer dizer, ainda que a gente então quer dizer, o discurso libertário ali dos anos 70 era que a gente tinha que abrir os muros da escola, né? Que a gente tinha que romper com essa repressão da escola, né? No entanto, de alguma maneira, quer dizer, essa criança supõe que por ela estar com uniforme, ela está protegida. É muito interessante isso. E, na verdade, a escola não protege mais, né? E acho que a pandemia também mostrou isso, com toda essa crise. Eu fui fazendo um levantamento das questões que foram surgindo durante a pandemia, assim, de quanto tinha a ver com a questão escolar. Então, a questão do vai para a escola ou não vai para a escola, né? A questão do abre escola ou não abre escola, a questão que começou a surgir da educação em casa, né? Principalmente fora do Brasil, né? Que tá bombando essa coisa, né? Das crianças não irem para a escola e tal. Então, assim, é muito interessante como eu acho que a gente está e essa crise também, né? Essa Mas, crise Ana na Laura, ciência, eu essa queria crise fazer do um ataque à adendo. ciência, né? Mas eu queria fazer um adendo. Eu tenho impressão, e eu estou colocando inclusive como questão para a gente conversar aqui, que esse ataque à escola, esse ataque às instituições públicas tem a ver com a lógica do governo atual, né? Que faz um No ataque Brasil, sim, no mas eu acho Brasil. que não é só no Brasil que está acontecendo, Não, entendeu? Eu mas acho a que está gente viu o tendo. movimento de extrema direita, não foi só Ah, no sim, Brasil, foi no pois é, mundo. pois é. Foi algo importante aí, né? Então. Porque que eu acho que tem a ver um Em pouco. alguns momentos a gente vê, e se a gente pensar no giro dos discursos, isso é muito coerente, né? Quer dizer, Isso, quase que um retorno ao discurso fundamentalista, né? claro. É muito curioso, assim, para a gente fazer um diagnóstico da situação, mas o fato é que eu acho que as crianças, né, elas estão, de fato, assim, sendo, acho que muito significativo, entendeu, Michele? Assim, acho que o menino que caiu do prédio, lá do andar da patroa, né, o outro menino, inclusive de classe média, né, alta, que foi torturado, espancado pelo padrasto, né, O um caso, monte de aquele casos pai, que aqui em São Paulo jogou o filho pela janela, a filha, o a filha, Nardone, Nardoni, uma coisa assim. Nardoni, Sempre aham. aconteceu, né? Sempre aconteceram casos Claro, assim, mas é curioso como eu acho que assim, a infância, eu acho que está tendo mesmo, né? Uma reorganização, vamos dizer assim, né? Das relações de poder, né? E eu acho que a criança, claro, quer dizer, se a gente for pensar em termos freudianos, é compreensível, né? Quer dizer, a criança um pouco o corpo da criança acho que se presta um pouco a ser um sintoma, né, dessa instabilidade, né, discursiva, vamos dizer assim, né. posso fazer uma provocação? Eu acho que é Claro. importante aí. Veja, a partir do momento que o título do teu livro, né, da fantasia de infância ao infantil na fantasia, está tocando um ponto importante. Que de Sim. alguma maneira essa criança também só é bem-vinda na medida em que ela realiza algo da ordem da fantasia parental. Isso é exatamente. Né? Porque eu acho que de alguma Exatamente. maneira, quer dizer, e vou retomar aqui o leito de Procrusto, quer dizer, quase como quando ela não realiza algo dessa fantasia, o que se faz com a criança é uma tentativa de uma certa ortopedia. Sim. Talvez por isso esses movimentos, só terapeuta comportamental pode atender autista, percebe? Que é um pouco essa ideia da formatação que está colocada, mas não é uma formatação exclusiva que acontece na infância. Porque eu acho que quando, tanto a Rie quanto Postman,
que ele diz assim, né? Essa infância inscrita obedece a um certo ideal de adulto que se inscreve, né? Quer dizer, é como se essa infância também acompanha na tentativa de chegar a esse ideal de adulto. E o que a gente tem hoje, adultos completamente infantilizados. Porque, veja, quando eu falei antes para você, a impressão que eu tenho é que são adultos que têm babás particulares ou mordomos particulares, é um pouco isso. Eu tenho alguém que decide o que eu vou comer, eu tenho alguém que decide basicamente o que eu vou treinar na academia, eu tenho alguém que decide como eu vou trabalhar. A minha pergunta é, por que de alguma maneira a infância não obedeceria à mesmíssima lógica? Só que eu acho que tem algo aí importante, que é algo assim, quando o sujeito também não se sente à altura do ideal que está colocado na lógica social, é como se ele não valesse nada, mas também ele também lança a criança nessa mesma posição. De que a criança essa hora não vale nada e ele leva ela para o concerto. Me devolve essa criança que eu sonhei, porque essa aí, que tá, na realidade, não serve muito. E é curioso, né, também como tem de novo se reedita aí a questão da simetria invertida lá do Gonzilon, né, porque assim, quando a gente vê adultos de determinadas classes sociais cometendo, por exemplo, crimes ou contravenções ou atos, né, ilícitos ou coisa do tipo, imediatamente eles são infantilizados. Era só um garoto, são os meus garotos, queimou. Você lembra de algum exemplo, assim? Sim, tem vários, assim, por exemplo, aqueles rapazes que queimaram o índio Brasília? Que estava deitado, né, na rodoviária. Sim, que eram filhos de ricaços de São Paulo, de Brasília, né? Aqueles outros também que puseram, que jogaram também pedra, ou sei lá o que, numa moça que estava num ponto de ônibus, aí eles disseram, a gente achou que fosse uma prostituta, como se isso justificasse, né? Enfim, esses todos são tratados pelos próprios pais e pelo judiciário como crianças, mesmo sendo menores de idade. Estupradores, esses rapazes agora que fizeram esses dias, acho que foi ontem ou antes de ontem, estupro coletivo bárbaro lá em Buenos Aires, à luz do dia, puseram uma menina, doparam ela, colocaram num carro e estavam fazendo fila ali, né, para estuprá-la e felizmente um vizinho viu e já conseguiu chamar a polícia e tal, não sei o quê. Todos rapazes de classe média, né, média alta ali da Argentina, de Buenos Aires no caso. E é interessante como imediatamente se tem esse movimento de infantilização. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, coitados, são moleques, eles não perceberam, eles confundiram. A imprensa, por exemplo, quando é jovem de classe alta ou branco, né, que é pego com alguma coisa com droga e tal, você fala, jovens são pegos com droga, quando é mesmo que seja uma criança menor de idade, né, negra e tal, é traficante, né? É muito curioso isso. Então a narrativa estuprador, já é ladrão. Eu queria falar para quem está assistindo, eu queria relembrar algo importantíssimo. O Dia das Crianças no Brasil se comemora porque nessa data se institui o primeiro Código de Menores do Brasil. Graças a um menino engraxate. Que engraxa. É de arrepiar essa história. O sapato de um homem branco, ele não paga. E o menino fica bravo, ele tem 12 anos. Não existia Código de Menores no Brasil. Ele vai pra cadeia comum, ele joga a tinta, o cara chama a polícia, cadeia comum. 20 homens adultos ficam uma semana estuprando esse guri na cadeia, e quando ele vai pra Santa Casa, entre a vida e a morte, os médicos ficam loucos, indignados, juristas, e aí a partir dali, pela comoção pública causada, se institui a porra do Código de Menores do Brasil. E as pessoas comemoram a merda do Dia das Crianças como se fosse um dia feliz. Não é um dia feliz. Então essa porque fantasia isso é a marca do apagamento da história. Né? Exatamente. Claro. Que criança é essa? Então, é isso. Então, a criança preta, pobre e tal, ela não é criança. Ela não tem direito à infância. É só negado o direito. Claro. Né?
ela é um bandido, ela já nasce bandido, condenada a ser bandido, traficante e tal, não sei o quê. Então, qualquer coisa que ela faça, não importa se ela tem 7, 8 anos, ela sabia o que ela estava fazendo, ela tem consciência, ela tem que ir para a cadeia. É curioso, o rebaixamento da maioridade penal, todo esse debate, a ninguém que defende o rebaixamento, na época do caso, que seu filho pode ser condenado com 12 anos. Na época do Luiz... É o filho do outro. Na nossa época de mestrado, estourou o caso Champinha, tu lembra? 2002. Lembro, exato. 2002. Isso. O que a gente discutiu na USP, esse caso, e uma galera propondo redução da maioridade penal. Mas é interessante, ninguém pensa no seu filho. Se for o seu filho que está estuprando a menina lá de Buenos Aires, aí ele não vai ser preso, porque tadinho, ele não sabia. E tal. Então, é muito interessante como essa questão da criança é um imaginário, né? Agora, eu queria retomar uma coisa que você falou, que eu acho que é fundamental, que eu acho que é o que a psicanálise traz, que é essa coisa da criança ocupar um lugar na fantasia, né? E inclusive, é aí que incide a questão vamos dizer, do recalque, né? A questão do recalque é justamente a questão do, pera lá, né? Você não vai fazer qualquer coisa com esse corpo, né? Porque a questão justamente do entre gerações, né? Tá, mas vamos lá. Eu acho que aí tem um ponto importante que eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que tu tocou num ponto lindíssimo. Eu tô adorando conversar contigo, sabia? De verdade. Não, essa conversa não, tá rendendo já. Tem algo importante, como se, de alguma maneira, esse fechamento da família, veja, é uma hipótese minha. Estou colocando muito mais como interrogação, menos como afirmação, tá? Uhum. Veja, o que a gente viu hoje é uma lógica de uma família muito incestuosa. Incestuosa em que medida? Não é que os pais... É filho usando roupa de pai e mãe. É pai e mãe usando roupa de filho. Vamos lá. Uma certa endogamia, digamos, né? 20 anos na universidade dando aula. Hoje eu coordeno curso de pós-graduação. É gente de 15 a 16 anos dormindo com os pais. Esses dias escutei uma guria de 20 dormindo com os pais pasteurizaram do lar. E ela ainda ficou indignada. Como que fizeram isso comigo? Ou seja, uma família que de alguma maneira a diferença de lugares é como se a interdição não... Porque eu tenho a impressão, Ana Laura, é uma pergunta. Como se nessa lógica do que o Freud, em 1914, vai falar da vossa majestade o bebê, é como se, isso que a Ana Arendt fala, a gente educa em nome da responsabilidade pelo mundo, cai de cena, e é como se, foda-se o mundo, o que interessa é o meu narcisismo e satisfazer as necessidades da minha cria. Ou seja, mãe não é da minha cria. Isso nas classes dominantes, né? Porque eu acho que... Não. Sim, já vou fazer essa volta. Nas classes dominantes. Claro, mas nesse sentido que eu quero te fazer uma provocação. Porque o que a gente vê? É esse adolescente incapaz de gerenciar a própria vida que vai parar na nossa clínica muitas vezes, que muitas vezes vai para a escola especial, porque de alguma maneira é um carinha que está impossibilitado de ir para a vida. Percebe? Que ele fica aprisionado na lógica familiar. Enquanto que, nas lógicas menos favorecidas, ou nas famílias, né, na comunidade, eu fiz uma live com o Luciano Elice um dia desse, e a gente conversou um pouco sobre isso. Os caras que têm ascensão social voltam para favela. Porque lá eles têm um sentido de comunidade, Então, é exatamente isso que eu ia falar. não encontram outro espaço. Eu acho que na verdade, o que a gente precisa rever urgente, né, Michele, é isso que você estava falando, assim, da família Doriana, né? Eu acho que isso assim... Que é uma fantasia do cão, né, Ana Laura? A gente tem, assim, provas cabais, né, assim, evidências, para usar o termo da moda, né, evidências científicas, clínicas, né, de que esse negócio é muito complicado, né, assim, e sustentar isso, né, porque até eu tô aqui falando com você e lembrando de Mães Paralelas, né, que vai falando. Eu, inclusive, escrevi um texto agora sobre isso, me tocou muito esse filme, e eu achei de uma ética extraordinária do Almodóvar ali, porque justamente acho que o que o Almodóvar mostra, né, é que uma criança precisa de uma aldeia, né, uma criança precisa de um povo, a criança precisa de um povoado para se constituir, né, a humanidade, digamos assim, a criança enquanto pai do homem, né,
a criança enquanto aquilo que representa, porque é isso, assim, esses assassinatos de crianças, no fundo, eles simbolicamente representam o assassinato da humanidade, né? É o assassinato do nosso futuro. Quando você mata uma criança, está matando o futuro, né? Mas eu queria te lembrar que o mesmo Então, assassinato das crianças que tem se feito nas favelas com balas perdidas, então o mesmo assassinato tem se feito de uma outra maneira, velada e silenciada, na classe média alta. não, exatamente. É É isso, o exatamente. mesmo assassinato, mas é de pais excessivos que de alguma Só maneira que um é não feito deixam... pelo Estado e o outro é feito no interior da própria, na endogamia da própria Perfeito. família, né? Um é no Acho espaço que público, o outro é no espaço privado. Isso, Perfeita isso, a diferença. exatamente. É curioso mesmo, é como se fosse a inversão da inversão que o Dom Zelot fala, assim, é muito curioso isso. Mas, voltando assim ao raciocínio, né, eu acho que tem essa ilusão, assim, de que é isso, né, essa consistência de que a mãe, criança precisa de mãe, a mãe precisa estar ali, a mãe, não, né, assim, e aí tudo que, assim, e aí essa coisa do narcisismo, porque veja, se a mulher é reduzida à mãe e tudo que uma mãe pode fazer para se realizar é ser uma boa mãe, o filho ganha uma consistência. Michele, você sabe que eu tenho um filho com síndrome de Down, né? Sim. E eu sei então, que tu canta também. E eu toco violão. E a gente tem que marcar de fazer uma live, uma live musical também, por favor. Mas assim, eu convivi muito, né, na infância do Gabriel, agora ele tem 22 anos, com grupos de pais e famílias e tal, de pessoas com deficiência, né? Que eu brincava que, assim, muitas vezes a única coisa que a gente tinha em comum era o fato de ter um filho com deficiência. Jamais encontraria aquelas pessoas, né? Mas tinha um filho com deficiência, então tinha que estar lá e tal. Sim. Isso também encontrei gente muito interessante, enfim, aprendi muito, mas o ponto que eu quero ir é o seguinte: quantidade de mulheres, né, que largaram as próprias vidas, entendeu? Justificando que precisavam, né, se dedicar àquele filho com deficiência, entendeu? Então, assim, a Manoni trabalha muito isso na criança retardada e a mãe. Sua mãe. Que ela então, assim, é incrível como... Então, você precisa valorizar... Lógico que isso é um processo inconsciente, ninguém faz isso. Eu acho que eu vou... Não é um cálculo, assim, né? Mas é um cálculo inconsciente, assim... eu preciso valorizar muito isso, porque isso é a única coisa que eu tenho, entendeu? Então, assim, é isso que você falou, quer dizer, aí a criança vira uma coisa narcísica, né? E aí a criança percebe isso, a criança precisa dar muito trabalho, entendeu? Precisa dar muito trabalho para poder justificar, para sustentar aquele outro que precisa dela desesperadamente, né? Então vai dando um negócio... Mas olha que frase, o desamparo aí não está do lado da criança, está do lado do adulto. Sim, mas é isso, tua frase. O outro que precisa dela, não é ela que precisa do outro. Claro, mas aí a criança começa a precisar, porque daí precisa justificar aquele outro naquele lugar, porque se ela sai daquele lugar, o outro cai, né? Só que assim, é isso que você falou no começo, quem está desamparado também, na verdade, é todo mundo, né? Porque, no fundo, está todo mundo, vamos dizer assim, escravo, né, dessa concepção, né, e ninguém consegue sair disso, né, então na hora que você pensa, é incrível, mas paralelas, assim, não tem que decidir de quem que a filha é, de uma, a filha pode ser daquele coletivo que se constitui. Perfeito. Não, você consegue finalmente inscrever aquela criança na memória daquele povo, claro, né. É isso que a gente precisa recuperar. Posso falar uma coisa? Eu acho que tu está falando algo de uma profundidade que eu preciso ajudar a nomear. Como se a verdadeira mãe... Posso contar a história do lado do Salomão? Sim. Né? Que nessa história do é minha, é tua, enfim, nessa disputa... Tu lembra da parábola? Né, que sim, as duas mães, cada uma com o seu bebê, e um bebê morre, e a mãe que tem o bebê morto rouba o bebê, bota o bebê morto no colo da outra mãe, e aí nesse momento sim, a mãe acorda e diz, bom, e aí vão lá pro juiz, e diz, ela, não, é minha, e ele falou, então me traz uma espada, vamos cortar o bebê ao meio, e a mãe verdadeira diz assim, abro mão.
E eu acho que tem algo importante, Ana Laura. Eu me arrepio, eu juro, de vontade de chorar, falar pra ti. Não, mas é muito... Eu acho que é da hora que já que a gente começa a live falando de transmissão, é quase como os verdadeiros pais são aqueles que são capazes de abrir mão dos filhos para que eles possam ter as suas próprias vidas. Porque, de resto, o que a gente tem é uma lógica narcísica, ou seja, pais que usam o filho para tentar resolver o seu próprio desamparo. E é aquilo que o poema do Mayakovsky, que foi traduzido pelo Haroldo e que eu gosto muito e que depois o Caetano musicou, a Gal cantou lindamente, que chama O Amor, né, e que fala justamente isso, né, para que a família se transforme, né, e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja... Então, assim, para que não existam amor e serviço, porque eu acho que é isso, assim, a psicanálise, ela antecipa essa ética, né. Outro dia eu estava falando até com o Antônio Quiné, né? Que às vezes a gente ouve assim. O Quiné, adoro ele! O que eu já. Putz, adoro. Aí outro dia eu estava conversando assim, falando assim, porque as pessoas usam essa frase do Freud, a psicanálise possibilita amar e trabalhar. Eu falei, cara, dependendo de como você escuta isso, puta de uma frase coxinha do caramba, né? Amar e trabalhar, tipo. Se você tira do contexto, cara, amar e trabalhar, puta que pariu. Desculpa. Sentindo a vontade aqui, já tô falando palavrão. Mas tu não falou, vai tomar no cu que né? A vida precisa ser mais que isso, meu. Mas não é aí, mas claro. Eu tava falando assim, mas eu falei, gente, mas pera um pouquinho, mas vamos lembrar do que é amar e trabalhar pro Sigmund, né? Eu vou mandar assim, pro Kine depois da live de hoje, vou mandar pra ele. Não, eu falei amar e trabalhar, mas espera aí, quer dizer, trabalhar, evidentemente, você não é a psicanálise não vai produzir um operário padrão, nenhuma pessoa que se ofereça para ser escravizada. Então, qualquer pessoa que, assim, para trabalhar, né, sem se deixar explorar, você já criou um subversivo, no final. Que tipo de trabalhador que trabalhar é esse? E amar, né? Evidentemente que não pode ser um amor servil, né? Então, para não ser um amor servil, você vai ter que rever sua posição sexual, você vai ter que rever a questão do machismo, você vai ter que rever a questão toda do erotismo, enfim. Então, essa coisa simples, né? Amar e trabalhar, se você for pensar na ética da psicanálise, é absolutamente subversiva. Mas eu acho que é lindo a tua escuta e a tua entrada nisso, porque se torna impossível para o sujeito, né? Porque de alguma maneira, veja, tá todo mundo nessa, porque veja, a gente muito facilmente pode cair na lógica dos coachings. Ser gente grande é amar e trabalhar, portanto, ame e trabalhe. Aí o cara vai lá, faz uma família margarina, mas tá infeliz pra caralho, não trepa. Entendeu? O avô e a avó no horizonte do amor. Eu acho ótimo isso. Como é que é? O Lacan, no Seminário 21, fala assim, o avô e a avó no horizonte do amor. Então, claro. E as pessoas, e nessa lógica, eu acho que eu vou te fazer uma proposição agora de analista para analista. Tá? Veja que me parece que, de alguma maneira, o que a psicanálise tem menos a oferecer não tem a ver, porque isso também tinha a ver com o ideal do Freud. Bom. Tá, não, calma, Ana Laura, calma. Isso também tem a ver com o ideal do Freud e também tem a ver, né, com bom. Bom, depois eu vou ter que te propor uma outra live, porque tem muita assunto para tratar com. Vou propor já no final. Agora, eu acho que, de alguma maneira, o que a psicanálise tem a oferecer, na verdade, uma análise, não a psicanálise. Uma análise. Uma análise a oferecer é o que cada um é capaz de fazer com o seu próprio desamparo. É disso que se trata.
Claro. Percebe? Porque é justamente o desamparo que lança o sujeito nessa busca desenfreada de ter que encontrar um mestre que diga para ele o que ele tem que fazer para ser reconhecido como sujeito. Ah, exatamente, é Quando, isso. na verdade, o que uma análise pode possibilitar é enfiar o dedo no cu do mestre e dizer assim, vai te fuder, acabou a brincadeira. Eu sou um sujeito, para além de você. Mas é interessante, né, Michele, porque isso acontece, né, e aí é todo o processo de análise que a gente sabe que não é brincadeira, né, não é para Claro, porque enfiar o dedo no cu do mestre, Ana Laura, não é qualquer coisa, tá? Então, Disso. mas o que eu ia falar, aí eu queria falar duas coisas, assim, né, uma coisa é que é uma coisa que vai se dando e quando você se dá conta, né, é da ordem de um ato, né, então quando você vê, você já tá lá, né. Então, não é uma coisa assim, será que eu vou ou não vou, né? Será que, assim, e isso é a neurose, né? Vou ou não vou, mas se eu for eu ganho isso, se eu não vou eu perco aquilo, fica fazendo o cálculo atuarial e as continhas e as tabelinhas e não sei o quê. Cálculo neurótico do gozo. Cálculo neurótico do gozo, você é subversão do sujeito lá, né? Que o Lacan fala isso. Aí quando você, pumba, né? Consegue, é ao contrário, quer dizer, o ato te antecipa, né? Depois você tem que sair correndo atrás. Você fala, caraca, e agora? Como é que eu vou dar conta? Mas é eu tô com isso. essa merda toda. Isso é uma coisa muito interessante, que se torna, assim, inviável, né? Quer dizer, você não compactua mais com algumas coisas. Né? Quantas e quantas vezes no final da análise, assim, é isso, assim, você não compactua, mas quando você vê, não é que você fica ali pensando se você vai ou não vai, quando você vê, você já foi. O pessoal tá dando risada, nossa senhora, deixei minhas bolsas lá, deixa eu voltar pra pegar alguma coisa, né? Então, mas veja, mas eu acho que é um pouco isso. Nessa hora, eu queria finalizar com isso, não tem como voltar pra pegar as bolsas, porque chega uma hora. Não dá. Essas bolsas não tem mais lugar. Não, não. Você sabe que eu cometi um ato falho no meu final de análise, Michele, que foi tão interessante? Eu estava conversando assim com um colega, como quem não quer nada, daí eu falei assim, então, não sei o que, em vez de falar, vão os anéis, ficam os dedos, eu falei, vão os dedos e ficam os anéis. Foi dedo, foi anel. Isso da castração. Eu falei, gente, foram os dedos, né? E ficaram os anéis, mas esses anéis aí tinham a ver com alianças e com laços novos. Claro, mas eu acho que você está falando de algo importantíssimo. E eu queria te propor de verdade uma live sobre o teu livro sobre feminilidade, pode ser? Ah, ótimo, super legal. Aí, ó, tá vendo? Deslocar a infância para mulher tá ótimo. Vou te propor, então, no dia, na verdade, acho que, pegar a agenda, acho que próximo é dia 10, eu faço sempre nas quintas, depois vem dia, acho que 17, acho que é dia 24, né? Eu preciso só olhar aqui com calma. Tá com a agenda aí? Deixa eu só ver se eu tenho. Porque na semana que vem eu tenho uma live com o Enzo, que tá lançando um livro sobre o Enzo, isso, sobre psicanálise e saúde mental. Depois, na outra, eu tenho uma live sobre com a Denise Maurano do Rio, psicanálise na coxinha, onde ela vai contar as fofocas das andanças dela na França. E aí, na sequência, vem você. Pode Joia. Ser? Pode. Eu queria só dizer para vocês ficarem de olho aí que vai sair a segunda edição do Da Fantasia de Infância, o Infantil na Fantasia, pela Larvatos Prodel, editora. E aí vocês fiquem de olho, mas já tá na diagramação. Até a ocasião dessa próxima live sobre feminilidade. A próxima ainda não, deve demorar um mês. Mas quando sair, a gente faz um novo bate-papo. Tamo junto. Sim. Ana Laura, ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Então, mas eu acho que tem algo importante nisso que a gente não precisa. Tem agora, então. Uma coisa tá junto por ter desejo, outra coisa tá junto por desamparo. Acho que tem uma marca de uma diferença nisso. Exatamente, bem diferente, né? E eu acho que nisso... Novas alianças. Claro, perfeito. Agora, eu acho que nisso tem uma coisa importantíssima, né? Só para finalizar, assim, né, o que a gente discutiu hoje, que, de alguma maneira, o que pode ser anunciado do teu livro, que é de uma lindeza bárbara, e veja, só que tem uma análise,
de alguma maneira, Ah, não, escreve a gente com sabe de muita. onde vem do divã, né? Tu sabe disso. A Que gente é do sabe, divã. né? Um analista produz um divã e ponto. Não tem discussão sobre isso. Exatamente. Né? De alguma maneira, Ana Laura, é como se, para poder, né, de alguma maneira, ter uma criança, é preciso perder essa criança da fantasia que o adulto não resolveu. Exatamente. Isso é de uma lindeza do nosso encontro, porque, enfim, é uma discussão que eu assim, venho travando há muito tempo, já fui muito criticada por isso, mas que eu acho que ela é fundamental nos dias atuais. Gente, marcada a próxima live com a Ana Laura, Feminilidade, do livro dela. Me manda a capa ali depois, tá? Porque agora eu vou fazer, vou ver se eu boto a capa do livro. Sim, a outra pode colocar a capa porque já tá, né, já tá na outra edição e tal, então tá ótimo. Isso, e o nome do livro, faz uma propaganda. Da infância, da fantasia de infância, o infantil na fantasia, a direção do tratamento na psicanálise com crianças, mas está esgotado. Então, vocês esperam um pouquinho que tá saindo a segunda edição. Isso, e do Feminilidade, vai lá, título completo. Feminilidade de experiência psicanalítica, aí vocês podem achar no site da Larvatos Prodel Editora. Perfeito. Meu amor, foi um prazer enorme muito obrigada, querida. Foi muito gostoso conversar com você. Foi lindo, não foi gostoso? Foi lindo. Super lindo. Então tá marcado, pessoal, daqui 3 semanas, eu e a Ana Laura juntos aqui de novo, discutindo feminilidade, que acho que é um tema super joia, tá bom? Boa noite Ana Laura, beijo. Ó, vai ficar gravado no Insta, depois tem um menino que joga no YouTube, que eu não entendo porra nenhuma de tecnologia. Sim. Só que ele faz quando a telha dele, então tá tudo certo, aí eu aviso pra vocês, tá bom? Beijo. Tá ótimo. Tchau, até a próxima. Tchau. Pessoal, e agradecer, Ana Laura, a gente teve mais de 100 pessoas aqui com a gente hoje, tá? Ai, que delícia, olha só, hein? Plena quinta-feira pós-carnaval. Mais de 100 pessoas aqui com a gente. Chegou a ultrapassar 100 e foi revezando 79, 80. A gente tá com 80 pessoas agora. Então foi muito bom, muito bom. Maravilhoso. Tá bom? Beijo. Boa noite a todos. Tchau.